que às vezes você pode. Todo mundo ao vivo? Todo mundo ao vivo? Deputado, só botar só um passinho para frente, por gentileza, que a gente tomou Só um passinho para frente também, se puder, deputado. Deputada, a gente está ao vivo aqui na Jovem Pan. O senhor pretende passar a noite aqui no plenário da Câmara? Olha, pretendo, mas isso não é o caso mesmo, que vocês têm que entender o que está acontecendo. Pelo amor de Deus. Vocês fazem ideia do que está acontecendo? Explique-nos. É muito claro. O ministro Alexandre de Moraes já desbordou todas as legalidades constitucionais e tem a mídia aplaudindo isso ainda, gente. Vocês não vão acordar, não? Vocês não estão vendo que é um único ministro fazendo um bando de atrocidade jurídica? Que qualquer aluno do primeiro período de direito sabe que está errado e vocês estão aplaudindo ainda? Vocês sabem o que está acontecendo? Vocês sabem o que vai acontecer daqui a 10 anos se houver essa escalada por uma única pessoa na corte? Ele tem 8 pedidos de impeachment, 9 com o que eu protocolizei hoje. Vocês sabem como que nasceu o inquérito 4781? Vocês têm ideia do que é? Nasce de ofício. Não pode abrir inquérito de ofício. Eles usam o artigo 43 do Regimento Interno do STF. Eles falam que o crime, quando é cometido nas dependências do Supremo, pode-se abrir um inquérito como qualquer tribunal, ok, concordo. Mas em acórdão, eles confundem jurisprudência com dependência. Não tem nada a ver. Isso é pueril, isso é inepto. Qualquer um sabe que não existe esse tipo de interpretação jurídica. O regimento deles é diante da Constituição de 88, à luz da Constituição de 69. E eles não aplicam mais a lei, que é pátria, que é o Código Penal e Processo Penal. E está todo mundo aplaudindo, gente. Ele está prendendo parlamentar por opinião. A letra de lei é taxativa. Não há interpretação. Qualquer imbecil sabe isso. Desculpem o termo. Quando tem como julgar, ou como tem algum tipo de subjetivação na lei, você pode até interpretar dentro daquele limite. Agora, o juiz Alexandre de Moraes, juiz, não, advogado paulistano, catapultado ao cargo de ministro. Quando ele quer fazer a lei à maneira dele, ele preenche uma lacuna com o que ele entende. O magistrado, ele é inimigo do Brasil se ele não conseguir cumprir a lei que é positivada. O magistrado, ele tem que cumprir o que o legislador faz aqui. Ele é escravo da lei que nós fazemos através do voto de vocês. Agora, se vocês aplaudem, né, decisões monocráticas e ilegais inconstitucionais, se vocês aplaudem censura, se vocês aplaudem um avanço totalmente draconiano sobre os outros poderes, vê o presidente da República, como é que é perseguido por ele. E vocês vão aplaudir? Pelo amor de Deus. Sai a capa amanhã, deputado ataca a democracia. Ataque a democracia, um ministro vir aqui e fazer lobby para reprovar uma PEC de mais transparência nas eleições. Isso é um ataque à democracia. Um ministro ligar para deputado e falar, ó, vota por uma prisão. Pô, mas é ilegal. Não, mas vota pela prisão. Ah, vou bater palma aqui, é um genocida. Eu não vou entrar nesse quesito, mas também se eu falar todos os meandros da casa fica complicado. Eu vou demandar aqui 24 horas para poder falar. Mas a questão é que é um fato. Agora, a gente não pode fazer isso e permitir que a democracia sofra esses arroubos e o ministro continue lá, ó, vitalício. Quem indicou esse cara? O que ele mentiu no currículo para poder passar na sabatinada do Senado e depois desmentiu? Por isso o Soja deveria ser empichado. Tá mentindo. O que ficou decidido aqui? O senhor vai passar a noite? Não, isso é o de menos, mas isso não é relevante. Isso não tem relevância nenhuma. Por que você vai passar a noite aqui, deputado? Porque eu quero ver até onde vai a petulância de alguém para, de fato, romper com os outros dois poderes, porque aqui o plenário é inviolável. Um deputado é soberano no plenário. Eu quero saber até onde vai, se ele quer dobrar essa aposta. Se ele quer mesmo, de fato, mostrar que ele manda nos outros poderes. Os outros ministros já estão envergonhados pelas atitudes dele. Agora, o que não cabe mais é ele ficar acelerando para cima, de fato, da nação, contra a nação, e todo mundo aplaudir, gente. O senhor chegou a falar com o presidente da Câmara, Arthur Lira? Não, ainda não. Há a prerrogativa de votar a medida cautelar em plenário? Os senhores querem fazer com que isso seja? Na verdade, não tem ninguém que querer. O julgamento da ADI 5526, gente, eu não estou falando nada que é hipotético. Eu não estou dando meu pensamento, não. Estou falando o que é. A ADI essa ADI 5526, que inclusive o Alexandre é o redator dela. Tá? Aqui diz que o artigo 312 do CPP trata de prisão preventiva, não se aplica em hipótese alguma a parlamentares. Hipótese alguma.
E o artigo 319, que trata de medidas cautelares diversas da prisão, se atrapalhar direto ou indiretamente, um pouquinho que seja, o livre exercício do mandato parlamentar, tem que passar pelo crivo da casa em 24 horas. Como que ele faz um ofício dizendo que não precisa notificar a casa? O que ele está fazendo com o legislativo? Quando que o senhor vai falar com o Lira? Não sei. Quando ele achar que é importante entender isso aqui... O senhor tentou ligar pra Tentou ele? contato? Tentou contato com o Lira? Não, ainda não tentei hoje não. Isso também é uma falha minha, mas vou tentar daqui a pouco. E além do senhor, quem mais vai dormir no plenário? Só o senhor? Não sei. Mas o senhor não tentou com ele, você não tentou contato com ele ainda por quê? Porque não deu tempo. Falou dos advogados ainda. Tinha advogado, tem um monte de deputados que já deram depoimento, inclusive deputados que votaram em outrora pela prisão, já arrependidos, votam agora. O que acontece é que não dá para engolir, dinamitar o princípio do povo, que é o princípio da soberania popular. Pô, se você elege alguém e outra pessoa que é indicada por um presidente quer tirar o poder do povo, isso é inconcebível numa democracia. Depois vem falar o quê? De democracia, devido à democracia. Ataque ao Supremo. A pessoa vai ali e fala, eu não concordo com o ministro, ataque à democracia. Ataque foi em 85, o cartel de Medellín explodiu o Palácio da Justiça lá na Colômbia. Isso é ataque, pô. Agora fala, pô, falou que o ministro é feio. Atacou o ministro. O cara gasta em 4 anos 80 milhões em segurança, ele não tem o direito de se sentir com medo. Agora, salvo engano, abre aspas, não quer ser criticado, não quer ser satirizado, não se lance a vida pública. Alexandre de Moraes, julgamento de plenário da corte. Ué, não pode ser criticado não esse ataque agora à democracia? Que maturidade política é essa de um país que pensa isso? E que maturidade é essa de uma mídia que vai lá e joga assim, nossa, deputado é preso em flagrante delito por crime inafiançável de xingar ministros. Está tipificado no Código Penal? É crime xingar ministro? Então, por analogia, é crime xingar deputado, presidente da República. É isso que vocês querem? O tempo todo. Quer dizer, aí vai lá, faz todas essas atrocidades jurídicas e vai a mídia correndo Alexandre de Moraes, o herói nacional. Herói de quê, pô? Herói de nada. A Polícia Federal notificou o senhor da decisão. Então, eu estou sendo muito sincero para vocês, porque daqui 10 anos, nesse avanço, vocês vão estar pedindo, por favor, para... eu preciso de uma entrevista de alguém, pedindo autorização para um Estado totalitário através do judiciário. Não se engane não que isso vai acontecer, tá? Tá, então agora o senhor vai dormir no plenário, vai esperar até amanhã para que haja algum... Bom, eu vou ficar enquanto tiver que ficar para ver o que eles vão decidir. Eu, né, se fosse eu, presidente da Câmara, evidentemente, né, tá lá no artigo 17, item G, do regimento interno da Câmara dos Deputados. Ele tem que guardar e salvaguardar as prerrogativas e imunidades parlamentares em todo o território nacional. Isso é de função precípua, na verdade. Mas decidir o quê? Eu não entendi. O senhor falou que não conseguiu conversar com ele. Qual é a decisão? Não conseguiu. Eu vou conversar com ele. Ele vai me ouvir, claro, evidente. O Lira é advogado, ele não é nenhuma pessoa que é leiga no assunto. Ele sabe muito bem o que é, tem uma vasta experiência no Legislativo. Acontece que o Legislativo ele não pode. Estava aqui conversando com o Luiz Lima, até se emocionou. É triste para um país, tu vê uma ruptura no poder, tá aqui, o Ulisses Guimarães está se revirando no túmulo. Ele foi constituinte em 85, quando foi promulgado em 88, a Constituição de 85 veio para 88, ele disse de respeitar nunca, contrariá-la jamais. E agora, o que esse cara está fazendo sozinho contra o Brasil? Então dormir no plenário é um protesto do senhor? Não só um protesto, uma garantia fundamental também. Já quero ver se ele vai ter essa petulância de vir aqui de respeitar o Poder Legislativo dessa maneira. Né? Entrando no plenário, no caso. Porque basicamente isso aí não é relevante. Dormir no plenário não é nada, vocês não estão entendendo o que é de fato. Vocês não entenderam ainda a realidade da situação. Dizem que a gente só aprende a voar, só aprende que não pode voar quando pula do penhasco e vê que não tem asa, né? É o que vai acontecer com o povo brasileiro. Não vai amadurecer politicamente, não. É complicado, vocês não fazem ideia do que está acontecendo mesmo, né? É lamentável, vocês deveriam saber melhor. Mais alguma coisa? Deputado, o senhor falou que mandou um WhatsApp para o Lira mais cedo, ele te deu o WhatsApp? Não, mandei, acho que foi ontem, só que acho que ele não respondeu, ele nem viu ainda, na verdade. Daniel, é importante o deputado Claro, José pode. Nelto aqui de Goiás, o deputado é um dos que deixa eu- foi favorável deputado. à manutenção da prisão e mudou o voto, e é importante ele dar opinião. É importante, é uma agressão ao Poder Legislativo, à democracia. Eu votei para a prisão do meu colega Daniel Silveira. Confesso para todo o Brasil que estou arrependido, porque o que está fazendo hoje o ministro Alexandre de Moraes é atacar a democracia. Ninguém tem o direito de invadir o plenário da Câmara, dos deputados,
para colocar a tornozeleira em um parlamentar ou prender um parlamentar. Qual o crime que ele cometeu? Qual o crime que ele cometeu? Nós perguntamos aqui. Então, em nome da democracia, quer dizer, o poder judiciário tem que respeitar o poder legislativo, como nós respeitamos a Constituição. A Constituição está acima de todos, acima do próprio ministro Alexandre de Moraes e acima aqui do Poder Legislativo. Então, eu estou aqui solidário ao deputado Daniel Silveira neste momento. E todo o parlamento brasileiro tem que estar solidário. E ainda mais, nós temos que ter a coragem de mudar a indicação de ministros, acabar com a indicação de presidente da República. Ministro tem que ser indicado através da carreira jurídica e também com mandato. Quer dizer, nós estamos vivendo a antiga Roma. Isso é uma vergonha. É só no Brasil. Na Europa Ocidental, quer dizer, todas as cortes já são indicados para mandatos de 10 anos, 12 anos. Agora, você indica no Brasil, para qualquer corte, um ministro ou um conselheiro, e ele fica eternamente até os 75 anos de idade, isso está errado. Então, é um momento da gente repensar e o Congresso ter a coragem de apenas cumprir mais um ato, que é a mudança da Constituição. E compete a nós, parlamentares, congressistas, mudar a Constituição brasileira. E é o que nós temos que fazer. Então esse é um momento importante que está acontecendo aqui no parlamento. Então nós estamos ao lado da Constituição e ao lado da democracia. Obrigada, deputado. Uma coisa que eu queria dizer para o Daniel aqui ao vivo para vocês. Meu nome é Carla Zambelli, eu apoio o Daniel Silveira. Eu gostaria de dizer para o ministro Alexandre de Moraes que o Daniel Silveira não está sozinho. Nós estamos aqui para apoiá-lo. E o que está sendo cometido contra o Daniel Silveira, amanhã pode ser cometido contra qualquer outro deputado, qualquer outro cidadão e principalmente contra vocês, jornalistas. Pensem que isso é uma censura de uma fala de alguém que deveria ter imunidade absoluta por quaisquer opiniões, palavras e votos. Quaisquer. Isso é pleno e absoluto. Não pode ser interpretado. E se um dia fazem isso com uma pessoa que tem imunidade parlamentar, amanhã podem fazer com qualquer um dos senhores. Este homem já prendeu um jornalista. Este homem prendeu um deputado federal. E essa avançada totalitária... Um jornalista exilado por sua opinião. Então, isso só está acontecendo no Brasil. O presidente de partido foi preso também. Isso é uma escalada ditatorial gigantesca. E a gente está protegendo, inclusive, a prerrogativa de vocês, jornalistas, de outros deputados, inclusive da esquerda. Então, eu quero dizer aqui, Daniel Silveira não está sozinho. Nós estamos com ele. Obrigada. Mais alguma coisa? Foi? Você conversou com o presidente sobre isso? Não, ele não tem nada a ver com isso, na verdade. O presidente, ele sabe, ele vê o que está acontecendo e com certeza não coaduna do pensamento, mas ele não tem nada a ver com isso. Ele não chegou a mandar nenhuma mensagem, expressou solidariedade, nada? Não, isso aí não vem ao caso. Deputado, os senhores afirmam que estão defendendo a prerrogativa dos jornalistas de qualquer categoria de falar livremente. O senhor também defendeu essa prerrogativa quando defendeu a posição de João AI-5? Vamos lá. Você tem o vídeo aí? Calma aí. Eu tenho o vídeo. Você quer assistir o vídeo? Se você achar alguma apologia e ainda que eu fizesse, isso não é crime, não configura prisão nem aqui, nem na Coreia do Norte. Sem sensacionalismo barato que eu vou te refutar tudo que você disser. Eu te desafio aqui ao vivo para debater, quer? Esse tipo de coisa. Sabe o que foi o AI-5? Sabe quem foi o responsável, o estopim do AI-5? O deputado Márcio Moreira Alves, que falou aqui, teve que se exilar no Chile. Sabe que foram 17 atos? Sabe o porquê disso? Você sabe a história? Eu sei, cara. Quer debater aqui? Eu não fiz apologia e se fizesse também não é crime. Eu expliquei o que foi o AI-5 no vídeo. É muito diferente. Mais alguma coisa? Boa. Então tá bom, obrigado. Tem mais uma coisa que eu devia falar. O quê? Os pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes estão parados na mesa de Rodrigo Pacheco. Um com 3 milhões de assinaturas. Um com 3 milhões de assinaturas do Caio Coppola. E o Rodrigo Pacheco simplesmente não dá nenhuma informação sobre esses pedidos todos. Já são 9 pedidos. Rodrigo Pacheco precisa se posicionar. E a população inteira, 3 milhões de pessoas pediram para ele se posicionar.
Se ele não puder responder a 3 milhões de pessoas, ele não merece estar sentado na cadeira de presidente do Senado e presidente desse Congresso. Justamente. E a imprensa faz um papel importante lá e perguntar porque até agora ele não fez isso. Que Mais é a alguma obrigação, pergunta, Daniel? E que se espera que os deputados dessa vez não se acovardem mais uma vez como fizeram lá no passado. A gente espera que os deputados federais possam estar dando apoio ao deputado Daniel em detrimento do que está sendo feito, que estão engolindo a Constituição para tentar fazer o que querem fazer. Não, e só vai abrir a precedência que vocês têm que entender que não é contra mim não, pô. Eu sou só uma instituição bem passageira, acaba o mandato agora. E nem sei se vou disputar, porque o STF pode tudo, embora legalmente o processo se nulo, que a Lei de Segurança Nacional já foi revogada na totalidade, não existe continuidade normativa típica, ou seja, foi revogada totalmente, o Instituto do Abolitio Crimes, tempos Regit Acto, então a gente pode debater sobre qualquer coisa do penal que eu vou falar com vocês e desafio o Alexandre de Moraes e qualquer jurista do país a refutar o que eu estou dizendo aqui. Eu estou falando um fato, eu não estou falando nenhuma hipótese. Tá? Então já era para ter a nulidade do processo fora a suspeição. Quem julga não é vítima, e quem é vítima não julga. Tá? Daniel, Aires Brito que falou isso. Daniel, muito importante a gente frisar aqui que a Câmara dos Deputados possui mecanismos para caçar qualquer deputado, para punir. Essa é a tripartição do Estado. Exatamente. Então, quando o Supremo Tribunal Federal ele avança esse ponto, e a própria Câmara dos Deputados, os próprios deputados votaram pela manutenção da prisão do deputado federal Daniel Silveira, essa casa ficou muito pequena. Ela ficou muito pequena. Então, o que a gente está lutando aqui é para que nós possamos ter, dentro dos nossos deputados aqui, se vocês perceberem, os deputados que dão a cara aqui para defender o Daniel, não tem nenhum problema com o Supremo Tribunal Federal. O problema é que aqui nessa casa poucos têm coragem, porque muitos dependem da decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, é muito importante você, jornalista, não é uma questão de PT, de PL, de PSOL, de PDT, de União Brasil. Quando um ministro cala o deputado, está calando 100 mil, 200, 400 mil pessoas. É esse problema que a gente está enfrentando. Quem não consegue enxergar que hoje o Supremo se comporta como um partido de oposição, esquece o seu lado político. Procura ver a partida sem um time, que vocês vão perceber muitos erros. Então, nenhum Supremo Tribunal Federal deve funcionar como um partido político de oposição com nenhum governo. É isso. Nem como semideus. Uma coisa que a gente esqueceu de comentar, eu vou comentar para o pessoal daqui. O Daniel, ele foi votado pelo povo. E ele está aqui representando o povo e está representando a democracia e a liberdade das pessoas. E lembrar que a lei pela qual ele foi preso lá atrás e agora estão querendo colocar tornozeleira eletrônica nele, já caiu. A Lei de Segurança Nacional foi revogada. Então, qualquer ato referente a essa lei não deveria estar mais valendo. Então, o que a gente pede, na verdade, é uma coisa, que seja respeitada as novas leis, que sejam respeitadas as prerrogativas dos parlamentares e que seja respeitada a liberdade e a democracia. Só isso. Obrigada. Tá bom. Obrigada. Vocês todos vão cair, deputado? Sim, acho que sim. Fala aqui com o seu público, aqui com o Daniel. 27 mil pessoas. A gente queria agradecer, Vamos ver aqui. primeiro de tudo, o carinho de vocês, por vocês estarem apoiando o Daniel. É um momento difícil, é um momento estressante, não deve estar sendo fácil para o Daniel. Foram 9 meses encarcerado por algo que ele não fez nada de errado. Então, Daniel, primeiro saber que se tem 27 mil pessoas aqui ao vivo é porque você tem apoio popular, você tem apoio das pessoas. Obrigado. E as pessoas vão saber reconhecer. E Deus está do teu lado. Deus está do teu lado, as pessoas estão do teu lado, nós estamos do teu lado, a gente quer que você saiba que você não está sozinho. Não, sim. Bom, pessoal, na verdade é muito triste, né? Você ter que não é passar por isso, é você ver isso, né? Quando você percebe que não há respeito de fato, né, somente a conveniência, né, aplicando o direito penal do inimigo, ou aplicando aquilo que é conveniente a seu opositor político. A Lei de Segurança Nacional, o próprio julgamento do Barroso, por exemplo, quando ele fala que tem que ser abolida porque ela era utilizada como arma para opositores políticos, e ele entra depois no contrassenso de votar em plenário pela prisão, você vê que é uma dicotomia no próprio entendimento. Então, o que nós queremos fazer de fato é não permitir que isso aconteça. A gente está lutando aqui não pelo Daniel Silveira, pela pessoa Daniel Silveira, mas pela instituição que garante a liberdade de vocês. É isso que eu queria passar. Daniel, queria chamar a população aqui para fazer uma reflexão na linha do tempo, dos acontecimentos
do STF. O STF revoga uma decisão e acaba com a prisão em segunda instância. Descondena uma pessoa. Isso, antes ele era favorável à prisão em segunda instância e o Lula é preso. Depois ele muda a decisão, acaba com a prisão em segunda instância, tira o Lula da cadeia, recomeça todos os processos depois de uma condenação já em segunda instância, faz todo um malabarismo jurídico para liberar, para soltar o ex-presidiário Lula. Então, olha a sequência. Ele acaba com a prisão em segunda instância, solta o Lula, começa a perseguir deputados de direita. Sim. E atacar o nosso presidente. Olha a sequência. Está muito claro que é uma questão política, é uma questão eleitoral. Querem derrubar o presidente, querem derrotar ele nas eleições, utilizando essas manobras jurídicas que afrontam a Constituição. Alexandre de Moraes, felizmente, é uma vergonha nacional. Ele rasga a Constituição, ele fere o artigo 53, que é muito claro que o deputado tem imunidade parlamentar de quaisquer de seus atos, das suas falas. Opiniões, palavras e votos. Perfeito. Então, ficou muito claro, essa sequência da linha do tempo, qual é o objetivo do ministro Alexandre de Moraes e com apoio da esquerda. Eles estão utilizando a esquerda, estão utilizando o ex-presidiário Lula para tirar o nosso presidente do poder, para que o presidente seja derrotado nas eleições. Só que o povo está enxergando isso, está muito claro, e nós vamos vencer essas eleições. A democracia vai vencer nesse país. Capitão Alberto, Daniel, o Capitão Alberto aqui ele tocou num ponto muito importante. Ele lembrou o ministro Fachin. Há 2 ou 3 anos atrás, o ministro Fachin era favorável à manutenção do ex-presidente Lula. E há um ano, um pouco mais de um ano, ele dá um habeas corpus para o presidente Lula. Parece que ele não sabia que o presidente Lula estava sendo julgado em Curitiba. Aí é uma questão de CEP. Ele fala que o presidente Lula deveria ter sido julgado em Brasília. Esse é mais um erro que não é coincidência. Não. O que o ministro Alexandre de Moraes fez e o que a Câmara dos Deputados referendou a decisão do Alexandre de Moraes com a manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira tornou o Congresso Nacional pequenininho. Não só o Congresso, o poder do povo. Foi lamentável. Daniel, se você tiver um mau comportamento aqui, a própria Câmara dos Deputados pode punir você, pode até caçar qualquer um de nós. Não é o Supremo que vai dirigir a Câmara dos Deputados. O Supremo não pode tirar a nossa liberdade. De jeito nenhum, é inviolável. Daniel, hoje, meu pai que faleceu dia 5 de fevereiro, com 87 anos, ele virou para mim e falou assim: como seu amigo é corajoso. Eu falei: pai, você vai votar nele? O meu pai vibrou com o Daniel Silveira. Então, pelo meu pai, que já está no céu, e por muitos brasileiros, Carla, todos os brasileiros que têm mais de 40 anos e que viveram situações diversas no nosso país, estão entendendo o que o Daniel está passando. A gente conhece o Daniel pessoalmente e todos os deputados, o deputado Éder está aqui, o deputado Capitão Alberto, Júnior, o Felipe, todo mundo que está defendendo o Daniel, nós não temos medo do Supremo, porque nós nunca fizemos nada de errado. Eu fico triste pelos deputados que estão aqui e que tiveram voto das pessoas, dos brasileiros, e que não têm coragem de se manifestar. Peço a vocês de todo o Brasil que votaram nos deputados, passe um e-mail, uma mensagem para eles, manifeste a sua vontade e faça o seu deputado te representar. É isso, né, deputado? É isso. O Cabo Júnior de Minas Gerais também foi um dos primeiros a se manifestar. O Éder é mais antigo, é melhor. O evangelista é mais antigo. Não, mas pode ir depois. Pessoal, eu sou o deputado Júnior Amaral, de Minas. E aqui a gente tem representantes de vários estados. Já são quase 10 da noite, 22 horas. E esse fato, ele não se origina aqui. Nós estamos nos arrastando, né, nessa linha do tempo aqui, dessa legislatura, convivendo com esses arroubos autoritários. Em especial do Alexandre de Moraes, e o Luiz Lima falou muito bem, que outros deputados às vezes olham pra gente como se a gente tivesse uma coragem de outro mundo por estar se posicionando assim. Isso é simplesmente independência e uma luta pela Constituição,
pelos nossos valores, mas pelo que está lá na carta. E o que esse cara aqui está sofrendo, eu tenho convicção de estar fazendo a coisa certa aqui nesse momento, apoiando o Daniel, assim como a gente já vem apoiando desde que tudo começou, porque eu tenho convicção que, se tivessem oportunidade, milhões de brasileiros estariam aqui dentro agora. E a nossa representação, ela também é isso. Porque lá no rincão de Minas Gerais, onde eu vou visitar municípios, quando a pessoa que acompanha o presidente Bolsonaro está acompanhando esse cenário, e às vezes eu me apresento, a pessoa me pergunta, uma das principais perguntas que eu recebo, Daniel, como você votou a respeito da prisão do Daniel Silveira? As pessoas estão acompanhando. E o que o Alexandre de Moraes está fazendo nesse momento está em dissonância com a esmagadora maioria da população brasileira, além de estar numa clara dissonância com a Constituição. Então, que vocês também aí, onde estiverem, em qualquer estado estiverem, se mobilizem. O Luiz também falou bem nesse sentido. Cobrem do seu parlamentar, cobrem da presidência, da mesa dessa casa, porque daqui pode sair a solução, sim. Porque todo o poder emana do povo, que é exercido esse poder em nome dos seus representantes, e nós aqui podemos sim fazer a diferença, desde que, em maioria, desde que a mesa também entenda essa relevância. Sapo, Edermal ali. Ótima fala. Já? Gravando aí? Bem, minha gente, meu Brasil, aqui é o deputado, delegado Edermauro, do estado do Pará, hoje no PL. Quero dizer para você, meu amigo, nós chegamos ainda há pouco de voo do estado do Pará, tomei conhecimento da situação e estou aqui. Do jeito que eu estou, me liguei para você dizer que estou solidário a você, nós não podemos aceitar, não me acovardei em lá atrás votar contra você, votei a favor de você, porque nós não podemos aceitar que um outro poder venha intervir aqui dentro. Você tem o direito de palavra, de opinião, de voto, e você não pode, você tem a imunidade assegurada não só pelo regimento, mas pela Constituição, e não podemos aceitar que um ministro, o qual eu discordo do posicionamento dele, possa estar intervindo, inclusive determinando prisão de deputado federal, como poderá também de senador, e quem sabe se deixarem andar do jeito que está, até do nosso presidente da República. Para mim, sem dúvida nenhuma, uma forma de opinião ideológica em relação a estar perseguindo de uma forma monocrática os deputados, as pessoas que se manifestam, não só jornalistas, todos aqueles que são conservadores de direito. Você tem minha solidariedade, não vou me acovardar, possa ser até que amanhã eu esteja também de tornozeleira ou preso pela Polícia Federal em relação a isso. Mas estarei aqui junto com os colegas deputados para estar lhe apoiando e espero que a Câmara e o presidente da Câmara se posicione e possa dar uma solução para este problema. Porque nós não podemos aceitar que membro dessa casa, que aqui tem o direito de opinião e aqui de respeito, inclusive embora discorde, a opinião da esquerda, que chega aqui, fala e faz o que quer. E nós não podemos aceitar que isso seja feito com o pessoal que são conservadores de direito. Delegado Edermauro, do estado do Pará. Obrigado, Daniel. Perfeito. Felipe, eu queria que você falasse com o pessoal que você conhece o processo, e pedir para o pessoal que está aí, ao vivo, para compartilhar para mais gente poder escutar o que está acontecendo e acompanhar o que está acontecendo aqui de dentro, nos bastidores dessa situação. Assim, fora todas as ilegalidades, né, Daniel? Auspiciando nominar. Que o senhor Alexandre de Moraes vem cometendo, essa de agora, de impor uma medida cautelar ao Daniel, é mais uma das ilegalidades que o Alexandre de Moraes comete. Porque ele foi o redator da ADI 5526. Os autores dessa ADI, Ação Direta de Constitucionalidade, foram o Partido Progressista, PP, PSC e Solidariedade. E nessa ADI, eles decidiram, o Supremo Tribunal decidiu, que as medidas cautelares têm que passar pela Câmara dos Deputados. Ou seja, para colocar a tornozeleira no deputado, não é simplesmente mandar pôr. A Câmara tem que aprovar que seja colocada uma tornozeleira no deputado federal. No passado, na prisão do deputado Daniel, já foi feito aquele contorcionismo jurídico para justificar uma prisão inafensável, uma prisão em flagrante de crime inafensável. Nós sabemos que não havia. Infelizmente, o plenário da Câmara... Posso pegar um ponto? Olha esse ponto aqui para ele pegar. Inaplicabilidade da prisão preventiva em qualquer circunstância, é o artigo 312 do CPP, ou seja, prisão preventiva, ela não se aplica em hipótese alguma parlamentares. Contudo, Alexandre de Moraes, para justificar a inafensabilidade da minha prisão, ele me prende preventivamente, sendo que não se aplica.
Segundo ele mesmo. Segundo ele mesmo, não se aplica se é julgado e pauta vencedora no plenário. Não se aplica em hipótese alguma prisão preventiva. Mas ele me prende preventivamente e para dizer que é inafiançável, a prisão preventiva não cabe fiança. Ele diz que é inafiançável por isso. Sendo que crimes inafiançáveis é um rol taxativo que os deputados estão ali, tem que ser flagrante delito de crime inafiançável, ou seja, concomitante. Ou seja, ele fez não cabe a prisão preventiva, mas ele prende preventivamente e diz, não, preventiva não cabe fiança, então é inafiançável. Ele cria uma inafiançabilidade, sem poder. É isso aí. Basicamente isso. Então é ilegalidade atrás de ilegalidade. Do início ao fim. Já passou da hora do Congresso Nacional tomar uma posição mais dura em relação a essas arbitrariedades. Recentemente o ministro Barroso disse que aqui que o Brasil não é a casa da mãe Joana, mas também não é a casa do Alexandre de Moraes. Exato. Tem que respeitar a Constituição Federal e o ministro Alexandre de Moraes não tem respeitado a Constituição. Perfeito. É isso, pessoal. E fiquem atentos no que está acontecendo, porque isso aqui não se trata de politicagem, ninguém aqui está buscando like, mas quanto mais assistirem e compartilhar nessa live para chegar nos mais longínquos rincões do Brasil, para que as pessoas entendam de fato que nós temos um inimigo em comum em uma única pessoa que está dilacerando a magistratura e tudo que ela representa. É isso. Obrigada, pessoal, da minha página aí. Obrigada pelo carinho. E saibam que o Daniel não vai ficar sozinho, não. E a gente tem o carinho de vocês, a gente sabe disso. Obrigado. Obrigado, grande.